Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, aqui do IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Seja muito bem-vindo. Estamos realizando semanalmente no Lições para a Eternidade a recapitulação da lição da Escola Sabatina. A sua presença aqui para nós é uma grande alegria e eu peço desde já que você deixe o seu like, curtindo este material. Deixe também seus comentários, pedidos, agradecimentos, compartilhe um texto pertinente à lição também. Essa sua participação é muito importante para todos nós. Nós estamos indo para a lição de número 5, que tem como título As Nações, parte 2, que é a continuação da lição de número 4. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos falar com o nosso Senhor. Feche os seus olhos, sendo possível, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por mais esta lição e recapitulação, rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós, coloque em minha mente as Tuas palavras no coração daqueles que têm nos ouvido e compartilhado também este estudo, que a Tua graça esteja sobre nós, nos dê o entendimento da Tua palavra e da Tua verdade. É o que nós pedimos e oramos a Ti humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Antes de entrarmos na lição, eu quero agradecer todos aqueles que têm comentado nas lições anteriores. Alguns até pedem para que eu fale o nome da igreja, de onde veio, mas são muitos pedidos dessa natureza e ficaria inviável para fazermos isso, mas vocês podem ter certeza que para nós é uma alegria enorme ter a participação de vocês, professores da lição, alunos das unidades. Estamos aqui para servir vocês com bons comentários, uma boa recapitulação. É claro que não temos tempo hábil suficiente para entrarmos em todos os detalhes, nos pormenores da lição, mas eu proponho sempre trazer algo mais relacionado à verdade presente, uma informação extra, uma informação inovadora também no momento da recapitulação, e eu acredito que tem sido bom. Então, se você tem gostado desse novo formato, deixe aí nos comentários, pastor, estou gostando. Eu sei que muitas pessoas preferem uma ou outra pessoa mais comentando e eu tenho pensado em variar, ou seja, eu apresentando e também trazermos convidados para isso. Nós vamos dar essa intercalada para agradarmos aqueles que gostam apenas uma pessoa passando, aqueles que gostam de duas ou mais pessoas também. Mas, de qualquer forma, a sua participação é fundamental. E eu vou lendo lá os comentários, fico muito feliz. Caso você tenha também uma visão um pouco mais crítica, contrária, se sinta à vontade também de fazer os seus comentários. Nós estamos num ambiente bem aberto, público mesmo, para que você expresse as suas ideias e opiniões. Então vamos para a lição de número 5, As Nações, parte 2, que é a continuação da lição de número 4, e o verso para memorizar diz, Salmo 46, versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A lição desta semana, como continuação da semana passada, vem trabalhando que o povo de Deus, em meio às nações gentílicas e oprimidos por essas nações, sempre recebeu da parte de Deus a vitória, livramento. A partir do momento que o povo obedecia à vontade de Deus, os mandamentos de Deus, Deus usava seu povo poderosamente para ser uma luz para todos os povos vizinhos, mas mediante a desobediência, a infidelidade, o povo de Deus sofreu na mão dessas nações, mas mesmo assim Deus, ele era através do seu povo e da sua verdade exaltado entre essas nações. A lição vem trabalhando principalmente o livro de Daniel. Vamos comentar Daniel 2, Daniel 7, depois o livro do Apocalipse também, principalmente o capítulo 10. É uma lição maravilhosa e eu peço que você fique conosco até o fim. Muitos pedem para eu explicar a imagem da lição e essa aqui é bem interessante, caso você não possua a lição. Eu quero que você visualize aqui comigo a imagem. Nós temos uma garrafinha de vidro com uma igreja dentro e ela está apoiada na areia ou na terra, e nós temos ondas, nós temos o mar querendo então invadir essa areia, invadir essa terra e alcançar essa garrafa que tem a igreja dentro. O que significa isso? Nós veremos que a terra muitas vezes é usada na Bíblia como um ambiente em que Deus ele protege a sua igreja, protege o seu povo, e o mar, as águas, simbolizando povos e nações,
são sempre referências às nações que foram usadas pelo inimigo para oprimir o povo de Deus. Mas o povo de Deus está sendo socorrido pela terra, socorrido por Deus, protegido por Deus, mesmo em meio a este mundo caótico e opressivo. Então nós temos essa imagem que retrata bem a lição desta semana. Na lição de sábado, como uma introdução, o autor apresenta que alguns, isso durante a história e há muito tempo, pensam que Deus desejava a queda de Lúcifer ou a queda de Adão e Eva para que ele então pudesse revelar mais o seu amor. Mas esse é um pensamento terrível, porque nós colocamos Deus como sendo responsável pelo pecado, Deus sendo responsável pelo mal. É como se ele tivesse então arquitetado, planejado, determinado a existência do mal e do pecado, o que o responsabiliza pelo mal e pelo pecado. Mas biblicamente é claro que Deus ele não é o originador do mal e nem o originador do pecado. Deus, desde o princípio, criou criaturas livres, com a liberdade de escolha, e com essa liberdade de escolha surgiu então a possibilidade da existência do mal, ou seja, que essas criaturas livres fizessem o mau uso dessa liberdade de escolha, rejeitando o amor de Deus, rejeitando o plano de Deus, rejeitando a lei de Deus e sua graça. Então o mal de uma possibilidade se tornaria uma realidade. Deus, ao criar criaturas livres, o mal passa a existir como uma possibilidade. E nós sabemos que a primeira criatura que fez mau uso dessa liberdade foi Lúcifer no céu, que se tornou Satanás, e o mal, através deste anjo querubim, através deste anjo chamado Lúcifer, que se torna Satanás, o mal passa a se tornar uma realidade. Então, o autor apresenta que, na verdade, a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, o conhecer o amor de Deus, teria sido mantido não, ou sido aprofundado não pela desobediência, não pelo pecado, mas pela obediência, pelo bom uso da liberdade de escolha. Então nossa verdadeira alegria seria mantida se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, tivessem usado corretamente o livre-arbítrio. E nesta semana então continuaremos estudando os problemas gerados pelo pecado, como a lição da semana passada apresentou, e a tentativa do estabelecimento de governos humanos em oposição ao governo de Deus. E esse conflito entre governos humanos e o governo de Deus, governos humanos, nações que oprimem o povo de Deus, esse conflito entre essas nações e o povo de Deus, esse conflito é claramente revelado no livro de Daniel. Vamos avançar então para a lição de domingo. Eu tenho seguido passo a passo e até falado lição de domingo, segunda, porque eu acredito que fica mais fácil para você assimilar todo o conteúdo da lição. A lição de domingo tem como título o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Nós temos dois principais mandamentos, que é o resumo de toda a lei, depende toda a lei, todos os profetas dependem do resumo da lei. O primeiro mandamento é amarmos a Deus acima de todas as coisas, de todas as nossas forças, entendimento, com todo ser obedecermos e amarmos a Deus. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é a respeito de amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro mandamento é uma referência à obediência. E lá no Éden, Adão e Eva, eles eram alunos. Deus era o professor. Na viração do dia, Gênesis 3:8, Deus aparecia pessoalmente, fisicamente para Adão e Eva, para entreter um relacionamento com Adão e Eva, e Deus era o professor, então, dos nossos primeiros pais. E a natureza era o livro. Então você tinha ali um ambiente de sala de aula. Adão e Eva, os alunos, Deus, o professor, a natureza era o compêndio de verdades espirituais, era o livro que era estudado, e Deus desdobrava perante Adão e Eva os mistérios da natureza e os mistérios espirituais, as verdades espirituais. E nesse ambiente, nessa sala de aula, se assim pudermos falar, Deus ele deu uma ordem muito clara, que está aqui em Gênesis, no capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia juntamente comigo. Gênesis, capítulo 2. Vamos aqui ler o versículo 16 para sermos mais objetivos, porque a lição traz desde o versículo 9 até o versículo 17
mas vamos ler a partir do versículo 16, que diz o seguinte: E ordenou, ou seja, é uma ordem, o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a desobediência a essa ordem explícita e muito clara de Deus traria terríveis consequências, e consequências duradouras, consequências dramáticas para a humanidade. Muitos pensam, mas foi apenas um fruto, pastor, apenas uma pequena ação. Isso mostra o quão terrível e o quão triste, o quão maligno é o pecado diante de Deus. De fato, comer o fruto foi uma pequena ação, mas o pecado não foi pequeno. A desobediência, em qualquer esfera, ela nunca é irrelevante ou pequena. E a desobediência de Adão e Eva a uma ordem tão clara, tão expressa de Deus, foi muito ofensivo a Deus. Mas Deus, desde a queda de Adão e Eva, já revelou o plano da salvação, de que ele enviaria o seu filho para pisar na cabeça da serpente, para morrer no lugar da humanidade, para ser vitorioso e vencedor sobre o pecado e sobre a morte, nos livrando dessa condenação, se aceitarmos esta salvação mediante a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E o pecado, ele trouxe de fato terríveis consequências que são arrastadas até hoje. Olha só o mundo ao nosso redor. E a gente não precisa ir distante, ir para países que estão em conflito e guerra, basta olharmos para a nossa própria vida, para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para a história da nossa vida e vermos o quão maligno é o pecado, que essas consequências, desde a queda de Adão e Eva, têm sido, então, trazidas até os nossos dias. De igual forma, a partir do momento que o povo de Israel escolheu uma monarquia, escolheu rejeitar a Deus como rei deles e quis um rei humano, assim como as nações gentílicas, essa escolha trouxe também consequências duradouras, consequências terríveis para o povo de Israel. E a Bíblia é muito clara, principalmente ali no livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, que a moral dos monarcas, dos reis, quer seja dos reis do norte, porque teve a divisão ali com o filho de Salomão, Roboão, as 10 tribos do norte foram governadas por um rei e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, por outro monarca, mas existia essa variação entre bons reis e maus reis, mas de uma forma geral eram sempre maus reis, uma moral decadente, o que levava o povo a uma moral decadente. Então, numa sucessão de reis, parecia que cada rei posterior era pior do que o anterior. Muitas vezes surgia um bom rei, como no caso de Josias, fazia uma reforma, resgatava as verdades, a lei de Deus, destruía os postes ídolos, etc. Mas era sempre uma moral decadente da monarquia, o que levava o povo também a essa moral decadente. E os governos terrestres e humanos, eles foram usados então por Deus não apenas no aspecto punitivo para a desobediência e condição imoral do povo, mas também como ambiente de uma nova sala de aula em que Deus queria ensinar para o seu povo as consequências do pecado, o quão maligno é o pecado. Deus queria ensinar seu povo a odiar o pecado. Então, numa invasão, numa perseguição, numa opressão, num cativeiro, Deus queria ensinar seu povo a se humilhar perante Ele, a depender dEle, a orar, a abandonar o pecado, a se manter fiel à verdade, à palavra de Deus. É o que Deus diz lá para a igreja de Laodiceia, que se refere a nós: eu repreendo e castigo e disciplino a todos quanto eu amo. Então a disciplina vem da parte do Senhor porque nós não somos filhos bastardos, e louvado seja Deus por isso. Porque se recebemos uma repreensão da parte de Deus, se recebemos uma disciplina da parte do Senhor, é porque somos filhos dele e ele quer nos ensinar a odiar o pecado e amar a justiça. E é o que claramente nós vemos no livro de Deuteronômio. A lição não traz, mas eu pensei em trazer porque enriquece essa compreensão a respeito de bênçãos e maldições.
Deus, ele disse, eu quero que vocês escolham a vida, eu quero que vocês escolham as bênçãos, mas se vocês não se mantiverem fiéis às palavras do livro da lei, se vocês não mantiverem a fidelidade a mim, as maldições virão. Mas as maldições virão para que vocês aprendam a obedecer, aprendam a odiar o pecado e amar a justiça. Eu quero ler alguns textos lá de Deuteronômio, capítulo 28. Abre comigo, Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler os versos 15, 25, 36, 37, 49, 50 e depois capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10. Ou seja, só aqui para recapitular, Adão e Eva, eles tinham uma sala de aula, o Jardim do Éden. Quando o povo de Israel escolheu a monarquia e teve consequências duradouras, assim como Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, trazendo consequências terríveis e duradouras, Deus agora está usando as nações como uma nova sala de aula para o povo de Israel. Uma sala em que Deus queria que seu povo aprendesse a orar, a obedecer, a se humilhar e abandonar o pecado e amar a verdade. Olha só, Deuteronômio 28, versículo 15 é o contexto onde fala das bênçãos e maldições. Versículo 15 diz: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E agora vem as maldições sendo listadas. Vamos para o versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, ou seja, vocês serão derrotados constantemente. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Uau, se o povo então desobedecesse, ele poderia ir num conflito contra o inimigo, mas fugiria por outros 7 caminhos deste inimigo e seria espalhado o povo de Deus sobre aqui, diz o versículo 25, os reinos da terra. Olha só o versículo 36. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Versículo 37 também. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Vamos ler também os versos 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Então Deus está falando aqui claramente que se o povo não se mantivesse fiel, nações viriam, nações até distantes viriam para oprimir o povo de Deus, e o povo de Deus seria levado a cativeiro. Mas olha só a misericórdia de Deus nesta nova sala de aula, como diz aqui a lição. Capítulo 30, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim: E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, neste ambiente, nesta sala de aula, se assim pudermos dizer, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Olha só o primeiro mandamento, e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, não sobre vocês agora, sobre o povo, e sobre os que te odiarem.
que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. E o versículo 10, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então nós temos aqui nestes textos que eu acabei de ler, essa verdade claramente expressa de bênçãos e maldições, de que o povo fez uma escolha que traria sobre ele consequências drásticas e de fato trouxe pela imoralidade, pela moralidade decadente dos monarcas, que trouxe todo esse tipo de maldição, de perseguição, de cativeiro. Mas se no cativeiro o povo se voltasse a Deus, se voltasse de todo o seu coração ao primeiro mandamento, a fidelidade, se humilhando, abandonando o pecado, Deus então restituiria a sorte do seu povo e as maldições cairiam sobre aquelas nações que causaram, que oprimiram o povo do Senhor. Então nós temos nestes textos claramente esta verdade expressa. E a lição traz uma pergunta que eu achei bem interessante, que diz: quais conhecimentos devem ser evitados? Escreve aí para mim, quais conhecimentos devem ser evitados? Porque Deus não queria, não era plano dele que Adão e Eva conhecessem o mal. E hoje, quais conhecimentos devem ser evitados? E eu fiquei pensando, é verdade, eu como pai devo criar circunstâncias que os meus filhos sejam evitados de adquirirem conhecimentos que trarão ruína, certamente, para a vida deles. E aqui eu posso falar de diversas coisas. Conhecimento de certos desenhos, estou falando mais em relação à paternidade agora. Conhecimento em relação a aspectos promíscuos, conhecimento de imoralidades, de mentira, de qualquer coisa que vai deformar o caráter deles e trazer consequências terríveis para a vida deles. Assim, o sábio não é aquele que aprende em si com o seu próprio erro. Isso é sabedoria. Mas o sábio é aquele que aprende com o erro do outro, ou seja, eu não preciso errar para saber o que é certo para ser feito e tomar a decisão para fazer aquilo que é certo. O tolo, ele precisa bater a cabeça na parede para ver que dói. O sábio, ao ver o tolo batendo a cabeça na parede para ver se dói, fala: opa, dói, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso cometer este mesmo erro para saber que este caminho é errado. Então, nós precisamos ter esta sabedoria. Aprender com o erro dos outros. Lermos a palavra de Deus, vermos os erros que homens e mulheres de Deus cometeram e não andarmos pelos mesmos caminhos que eles andaram, mas andarmos pelos mesmos caminhos da fidelidade que eles andaram. Aprendermos com aquilo que é certo e não precisarmos cair nos mesmos erros para sabermos que aquilo trará consequências terríveis para nós. Então escreve aí, para enriquecer, quais outros conhecimentos nós devemos evitar, que não são, obviamente, necessários para aprofundar o amor para com Deus. Eu tenho uma história de vida, e eu já compartilhei meu testemunho diversas vezes, que eu estava perdido no mundo das drogas, do rock. Quem sabe um dia eu tiro um tempinho a mais aqui para compartilhar meu testemunho. E quando eu vim para a igreja e comecei a compartilhar este testemunho com os jovens, de que o mundo lá fora não valia a pena, que era tudo uma ilusão, o rock, a bebida, a promiscuidade, as drogas, muitos jovens depois vinham para mim e falavam assim: Benjamin, eu nasci na igreja, eu queria ter essa experiência que você teve no mundo para falar como você fala, assim, sabe, com brilho nos olhos e sabe, com fervor. Eu falava assim: olha, qual milagre é maior? Ter vindo do mundo para a igreja ou ter sido preservado na igreja e nunca ter ido para o mundo? Qual milagre é maior? E esse é o ponto, né? Para você se aprofundar no amor para com Deus, você não precisa pecar, você não precisa desobedecer, você precisa conhecer a palavra, ter um relacionamento com Cristo Jesus.
Essa ideia de que jovens precisam ter uma experiência no mundo para depois voltarem para a igreja e serem jovens fervorosos é uma mentira é uma mentira de Satanás, é uma mentira do diabo. Por quê? Porque quantos jovens que estão na igreja, que vão procurar uma experiência no mundo, depois voltam para a igreja? E se nunca mais voltarem e caminharem para a perdição eterna? Você vai arriscar, jovem? Você que está me ouvindo? Você, meu irmão e minha irmã? Você vai arriscar? Você vai apostar com o diabo alguma coisa? Vai apostar com o diabo a sua salvação? De maneira nenhuma, temos que fugir do pecado. Nós não precisamos da desobediência do pecado para conhecermos mais o amor de Deus. Nós precisamos da sua palavra e termos um relacionamento íntimo com Cristo. Quer ter um relacionamento aprofundado com Cristo? Vai visitar as pessoas no presídio, vai visitar as pessoas no hospital, vai bater de casa em casa, vai se deparar com o sofrimento para que você seja sábio, vai se deparar com o sofrimento de pessoas internadas numa clínica de recuperação. O que falta para a juventude, para a membresia da igreja, é o aspecto missionário, é se deparar com a necessidade humana, com o sofrimento humano de um mundo de pecado. E daí essa juventude vai falar, calma aí, extrapolar a bolha e vai falar, calma aí, esse mundo é uma ilusão mesmo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ser uma luz na vida das pessoas. Eu tenho batido nessa tecla no comentário porque é muito importante. Nós não precisamos da desobediência, como alguns pensam, como alguns almejam, para termos um conhecimento mais profundo de Deus. Nós não podemos tentar a Deus também. Senhor, vou desobedecer aqui para ver se o Senhor me ama, para ver se o Senhor se importa comigo. Quer mais do que a cruz do Calvário para Deus mostrar para você que Ele te ama e que se importa com você? Então a gente não pode tentar a Deus e nem apostar a nossa vida e salvação com o diabo desta forma. Fujamos do pecado e nos aprofundamos em nome de Jesus, na graça e no amor de Deus, em Cristo Jesus, pela palavra e pela missão também. Pela missão é muito importante. Vamos para a lição de segunda-feira, que vem trazendo aqui o capítulo 2 do livro de Daniel. O livro de Daniel, certamente, ele revela as consequências da desobediência do povo judeu. E Daniel, sendo um jovem judeu, foi levado para o cativeiro da Babilônia, ou seja, o livro de Daniel foi escrito num contexto de cativeiro. E por que o povo foi para o cativeiro? Por causa da imoralidade, da desobediência, da transgressão, da idolatria, da murmuração. Por causa do pecado, o povo foi levado a cativeiro. E no cativeiro, Deus ele interviu. Mediante a fidelidade de Daniel, dos seus companheiros, na infinita misericórdia de Deus, Deus usou Daniel e os seus amigos para serem uma luz para aquela nação pagã, para aquela nação gentílica, para quem sabe o maior de todos os impérios, que foi o Império da Babilônia. Então o povo, neste contexto de cativeiro, ele perdeu a sua independência e passou a colher as consequências da sua escolha e aprender com elas. Nós precisamos aprender com as consequências das nossas escolhas. As consequências e o passado, para nós, não deve ser um torturador, deve ser um professor. O que significa? Se eu tomei no passado uma atitude errada que trouxe para mim consequências que, quem sabe, eu trago até hoje, eu não posso olhar para o passado como um torturador, por que eu fiz aquilo, eu não deveria ter feito. Vêm esses tipos de pensamento que são derivados da culpa, mas eu devo olhar para o passado como um professor. Ok, eu tomei aquela decisão naquela circunstância, mas hoje, agora, no presente, qual que é a atitude, qual que é a escolha que eu posso tomar que seja diferente e que vai mudar a minha história, vai ressignificar a minha vida? Então olhe para o passado sempre como um professor. O povo, no cativeiro, olhou para aquilo que o levou ao cativeiro, que foi a desobediência, se humilhou, rasgou as suas vestes, buscou ao Senhor de todo o coração, e depois de 70 anos no cativeiro da Babilônia, Deus trouxe o seu povo novamente para a terra prometida, restaurando a sorte do povo. É claro que consequências permaneceram? Permaneceram. É o que se diz, você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Então, na misericórdia de Deus, ele interviu para dar a vitória para o seu povo. Daniel e seus amigos, mediante o poder de Deus e a submissão da vontade deles a Deus, eles foram uma luz em Babilônia.
E essa luz, ela foi projetada com tanta intensidade por Daniel e seus amigos, que essa luz, ela irradiou até os tempos de Cristo. Os reis magos, como diz aí a crendice, porque nem diz que eram reis e nem que eram magos, e nem a quantidade deles. Eles eram provavelmente astrônomos, eles eram estudiosos da astronomia, aqueles que vieram sendo guiados por aquela estrela que havia sido apresentada na profecia por Balaão, né? E aquela estrela conduzindo esses sábios da Babilônia. Da onde eles tiraram esse conhecimento? Das escrituras do Antigo Testamento. E de onde eles tiraram essas escrituras? De onde eles tiveram esse conhecimento? Através, certamente, do povo de Deus, que foi uma luz para os babilônios no contexto do cativeiro. E Daniel, ele foi essa luz. Eu trouxe um texto aqui do Profetas e Reis. Olha só o que Ellen White fala a respeito de Daniel. E faz uma aplicação para nós hoje também. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele em Babilônia, ele nos chama para sermos testemunhas suas no mundo hoje. Tanto nos menores como nos maiores negócios da vida, ele deseja que revelemos aos homens os princípios do seu reino. Muitos estão esperando que uma grande obra lhes seja levada, ao mesmo tempo que perdem diariamente oportunidades para revelar fidelidade a Deus. Diariamente deixam de se desincumbir com inteireza de coração dos pequenos deveres da vida. Enquanto esperam por alguma grande obra em que possam exercitar talentos supostamente grandes, satisfazendo assim ambiciosos anseios, seus dias vão passando, seus dias passam. Na vida do verdadeiro cristão, nada há que não seja essencial. À vista da onipotência, todo dever é importante, os menores e os maiores, todos são importantes. O Senhor mede com exatidão cada possibilidade para serviço. As faculdades não usadas são postas na conta da mesma forma que as utilizadas. Seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. Um caráter nobre não é resultado de acidente, não é devido a favores especiais ou dotações da providência, é o resultado da autodisciplina, da sujeição da natureza mais baixa à mais alta, da entrega do eu ao serviço de Deus e do homem. Profetas e Reis, páginas 247 e 248. E continuando na página 249, diz assim: que carreira foi a desses nobres hebreus? Ao dizerem adeus ao lar de sua meninice, pouco sonhavam eles com o alto destino que lhes estava reservado. Fiéis e firmes, renderam-se à divina guia, de maneira que por meio deles Deus pôde cumprir seu propósito. Que propósito? Que o seu povo fosse uma luz para os gentios. As mesmas poderosas verdades que foram reveladas através desses homens, Deus deseja revelar por meio de seus jovens e de seus filhos hoje. Aleluia por isso. A vida de Daniel e seus companheiros é uma demonstração do que o Senhor fará pelos que a Ele se rendem e buscam de todo o coração realizar o seu propósito. Que bênção, louvado seja Deus. Deixe aí nos comentários, eu quero ser usado assim como Daniel e seus companheiros foram usados em Babilônia. Eu quero ser uma luz hoje, assim como eles foram uma luz em meio àquele cativeiro. E Daniel 2 fala do sonho da estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, depois uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que atinge os pés da estátua, destrói toda a estátua e essa pedra se torna uma grande montanha que preenche, que enche toda a terra. E nós sabemos o significado deste sonho, que é uma sucessão de reinos, de governos terrestres, de governos que foram opressores do povo de Deus, até a vinda e a instituição do governo eterno de Deus, que é o reino da glória que será trazido por ocasião da volta de Cristo Jesus. Então cabeça de ouro, Babilônia, peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Nunca se esqueça disso, 2 braços, Império Medo-Persa. Nós temos também quadris e ventre de bronze, o Império Grego, pernas de ferro, o Império Romano,
E nós temos duas pernas, assim também o império foi dividido em ocidental e oriental. E nós temos os pés da estátua em parte de barro e em parte de ferro. O barro pode também representar um aspecto religioso e o ferro um aspecto de um poder político. Então os pés, por mais que apresentem as nações da Europa, mostram que nas nações da Europa haveria então um poder político e religioso, também opressor do povo de Deus, mas nos dias destes reis das nações da Europa, então Deus suscitaria, levantaria o seu reino eterno, que não passaria a outro reino, que jamais seria destruído, que é o reino da glória, é o governo celestial, é o governo divino. E o que isso tem a ver com a lição, né? A estátua de Nabucodonosor mostra uma sequência de governos que foram opressores do povo de Deus. Mas o povo de Deus sempre foi preservado, Deus sempre teve o seu povo na história deste mundo. Até os dias de hoje, Deus sempre teve o seu povo, que manteve o conhecimento da verdade para o seu tempo, que se manteve fiel aos mandamentos de Deus. Por mais que uma boa parte do povo de Deus possa estar em apostasia ou em desobediência, enfim, há sempre dentro desse remanescente, não um remanescente dentro do remanescente, não é isso que eu estou falando, mas há de fato o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso desde Adão e Eva até os nossos dias. A teologia do remanescente não é uma novidade, Apocalipse 12, 17, 14, 12, para o tempo do fim. É uma verdade desde Adão e Eva. Deus sempre teve o seu povo, e esse povo sempre foi oprimido por nações. E essas nações mostram uma certa decadência também. Você tem ouro, prata, a prata é inferior ao ouro, depois você tem o bronze é inferior à prata e ao ouro, e assim sucessivamente. Então mostra uma decadência de nações. Ou seja, assim como a moral dos reis de Israel também foram decadentes, essas nações são decadentes até culminar na vinda do reino de Deus, que trará destruição para todos estes governos terrestres e instituirá um reino glorioso, pautado na justiça, no amor e na misericórdia. Louvado seja Deus por isso. E é interessante, a lição também apresenta que ali para o final do século XIX, havia a ideia e o conceito do positivismo, pensamentos otimistas, ou seja, naquele contexto, a humanidade estava tendo ali a Revolução Industrial, trazendo conceitos do iluminismo, enfatizando a razão, a prosperidade, os avanços tecnológicos, ideais filosóficos. Ou seja, o positivismo, a humanidade naquele contexto mais para o final do século XIX, pensava que por tudo isso a humanidade ia então agora melhorar e progredir moralmente em diversas áreas, mas já no início do século XX o que acontece? As guerras mundiais, trazendo assim um golpe mortal para esses conceitos positivistas e otimistas que permeava, era uma coisa assim muito comum para a humanidade naquele contexto, trazendo um golpe mostrando que a humanidade por si só não trará cura para ela mesma, que ela caminhará de uma maneira decadente, vai de mal a pior, e uma geração seguinte, a sua moral é pior do que a anterior, e a gente tem testemunhado isso, e tudo isso indica que nós estamos muito próximos da vinda de Cristo, estamos muito próximos da volta de Jesus. Só que é interessante que nesse tempo de conceitos positivistas, sabe quem que era uma voz contrária? A voz de Ellen White. Ellen White, inspirada por Deus, fala o seguinte, olha só, Livro Eventos Finais, página 11. Ela diz uma voz dissonante das vozes que haviam positivistas. Ela fala o seguinte, já ali, final do século XIX, no mesmo contexto, o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem
que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Ou seja, ela estava falando, não, o mundo vai de mal a pior, o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Se ela falou isso já no século XIX, quanto mais nós agora, século XXI já, podemos falar que o mundo está no limiar de uma crise sem precedentes. Sem dúvidas podemos afirmar isso também. Então a única solução para o pecado, a única solução para este mundo é o plano de Deus, é a restauração de todas as coisas, é a volta de Jesus e devemos nos apegar a essa bendita promessa e esperança. Então a sequência dos reinos da estátua revela uma sucessão decadente de reinos até a vinda do reino de Deus. E a decadência dos metais, já comentei isso, revela esse aspecto e essas palavras são aplicadas ainda com mais precisão, certamente para os nossos dias. Então essa lição de segunda é uma lição muito rica. Deixe lá esses comentários pertinentes na lição da Escola Sabatina. Comenta aí também se você tiver algo a acrescentar à lição de segunda-feira. Vamos para a lição de terça, que tem como título Daniel capítulo 7. A lição em si não vem trabalhando os elementos da profecia, trabalhando verso por verso de Daniel 7. Não é essa a proposta do autor. Ele vai trazer os versos iniciais do capítulo 7. Eu quero ler aqui para vocês, Daniel 7, do versículo 1 ao versículo 3. Daniel, capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Diz assim, ó. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então Daniel ele teve um sonho, ele teve uma visão, em que ele viu um mar agitado e ventos agitando este mar, e deste mar saíram então 4 animais. O verso 17 fala a respeito desses 4 animais, o que eles simbolizam, o que eles significam. Verso 17 diz, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Lembrando que rei em profecia é reino. Porque quando nós vamos ter um pouco mais aqui para frente a explicação, versículo 23 diz, disse assim, o 4º animal será o 4º reino na terra. Então o verso 17 fala rei, o versículo aqui 23 fala reino. Então rei em profecia é igual a reino. Esses 4 animais que saem deste mar grande numa sucessão, respeitando a mesma sequência de Daniel capítulo 2, que serve como um fundamento da profecia para nós, mostra então uma sequência de reinos que emergem de um contexto conflituoso, de um contexto de guerras, de conflitos, de guerras, enfim. Nós temos ventos, que é um símbolo para guerras e conflitos, mar, Apocalipse 17, versículo 5, que é um simbolismo de povos, nações e línguas. Então você tem ali deste mar, saindo dos povos, em conflito, em guerras, reinos que vão dominando o mundo e de uma maneira assim sucessiva. O primeiro animal é o leão, representando o Império Babilônico. Depois nós temos o segundo animal, um urso, que se levanta de um lado, depois do outro, com 3 costelas na boca, depois um leopardo, com 4 asas, 4 cabeças, e depois um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Nós temos leão, o Império Babilônico, depois o urso, respeitando a mesma sequência de Daniel 2. O urso, o Império Medo-Persa, lembra dos 2 braços? O urso se levanta de um lado e depois do outro. Ele conquista 3 reinos, o Egito, a Babilônia e a Lídia. Depois nós temos o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que é uma referência ao Império Grego, e as 4 cabeças, uma referência aos 4 generais de Alexandre o Grande, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco, e depois o animal terrível e espantoso, já mais em paralelo ali com as pernas da estátua, que é o Império Romano, e os dedos da estátua em paralelo com os 10 chifres, que são as nações da Europa. Agora, Daniel 7 revela um poder que
já foi apresentado de uma maneira introdutória em Daniel 2, pelo barro e pelo ferro, um poder religioso e político, que é mencionado em Daniel 7 como sendo o chifre pequeno. E nós sabemos que o chifre pequeno é a fase papal de Roma. E a fase papal, então, proferiria palavras contra o Altíssimo, versículo 25 de Daniel 7, mudaria os tempos e a lei, e foi isso que o papado fez, mudou os 10 mandamentos, mudou o calendário, perseguiu e oprimiu o povo de Deus, e isso por 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que vai de 538 até 1798. Eu estou resumindo. E Daniel 7 fala que, neste contexto do exercício do poder do chifre pequeno, versículo 26 também apresenta este conceito, se assentaria o tribunal. E Daniel 8, Daniel 9 vem nos ajudando para nós entendermos o tempo de quando se assentaria o tribunal. E o tribunal teria a ver com o quê? Com uma análise dos livros, teria a ver com a destruição do domínio do chifre pequeno, teria a ver também, como diz aqui o próprio capítulo 7, com o Filho do Homem recebendo da parte de Deus Pai, o ancião de dias, o reino, recebendo o domínio para, de acordo, versículo 18. Nós temos aqui também o versículo 22, temos o versículo aqui também 27, em que depois que o Filho do Homem recebe este reino, ele entrega este reino aos santos do Altíssimo, aos filhos de Deus, a mim e a você, para reinarmos juntamente com Cristo. Então a lição de terça vem trabalhando a respeito de Daniel 7 e fala que esses reinos foram poderes opressores do povo de Deus, em maior ou menor grau. E isso contrasta com aquilo que Deus desejava. O que Deus desejava para o seu povo? Uma nação que fosse autônoma, uma nação que fosse próspera, mas porque fizeram sempre más escolhas, sofreram nas mãos dessas nações ímpias. Algumas, na intervenção divina, foram usadas por Deus para trazer momentos de paz para o seu povo. Então, por isso que a lição fala em maior ou menor grau foram opressoras do povo de Deus, mas de uma maneira geral essas nações estavam a serviço de Satanás. Tanto que, na lição passada, eu mencionei que lá, Apocalipse 12, quando fala a respeito do dragão com 7 cabeças e nas cabeças 7 diademas, nós podemos entender que cada cabeça do dragão se refere então a um governo terrestre, a uma nação que Satanás quis, através dessa nação, exercer um governo mundial. E a lição então aqui de terça-feira trabalha esses aspectos. Então isso contrasta, esses governos terrestres com o governo que Deus desejava que a sua nação tivesse então desfrutado. Uma nação que, se tivesse obedecido a Deus, teria certamente desfrutado das bênçãos de Deus. Vamos avançar aqui para a lição de quarta-feira, que tem como título Entre a Terra e o Mar. Principalmente a profecia do Apocalipse, as profecias do Apocalipse trazem essa linguagem de terra e mar. E o que significa, A lição traz um parágrafo que resume bem esse conceito, que diz o seguinte, é o terceiro parágrafo da lição. A terra é um lugar de estabilidade, com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações com base no orgulho humano. Vamos ler alguns textos do livro do Apocalipse, que traz estes conceitos de terra e mar. Apocalipse 12, versos 15 e 16. Apocalipse 12, versos 15 e 16. Diz assim, E a serpente, que é uma referência a Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher água. Olha só a referência à água. Ou seja, Satanás usou nações para perseguir a mulher, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Nós precisaríamos estudar mais aqui detidamente o capítulo 12, mas os versos 15 e 16 falam que nós temos no Velho Mundo, na Europa, neste contexto, a reforma protestante.
E nós tivemos também a Contra-Reforma, e o papado usou as nações da Europa para oprimir o povo de Deus, para oprimir, para, quem sabe, sufocar a Reforma Protestante. Só que os protestantes encontraram no Novo Mundo, na América do Norte, a igreja encontrou então na terra, que é diferente em Apocalipse 12 de deserto, durante 1260 anos Deus abrigou, socorreu a mulher no deserto, ok? E nós temos aí os valdenses, os albigenses, nós temos então o povo remanescente de Deus neste contexto de opressão lá no Velho Mundo na Europa, sendo refugiado em cavernas, em lugares inóspitos da terra, em montanhas, mas aqui fala terra. Então a mulher, a igreja, o povo de Deus, neste contexto os protestantes, encontraram no Novo Mundo uma terra de liberdade de consciência, de liberdade religiosa, fugindo do papado do Velho Mundo, de toda essa opressão. Então o papado, Satanás através do papado, porque claramente em Apocalipse 13, quem dá o poder, quem dá a autoridade para o papado é o próprio dragão. O dragão usa o papado e o papado usa as nações, o poder político, para oprimir o povo de Deus, mas o povo de Deus encontra refúgio no Novo Mundo, na terra. Então você vê o papado usando as águas, nações, mas a terra sendo um lugar, como diz a lição, de estabilidade, de segurança, de refúgio, onde Deus ele protegeu e preservou a sua igreja e o seu povo. Apocalipse 13, versículo 1 e 11, também fala a respeito de terra, de mar. Olha só, Apocalipse 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar. A minha tradução diz assim, mas quem sabe esse colocou sobre a areia do mar está ainda no final do versículo 17 de Apocalipse 12. Vai depender aí da sua versão, da sua tradução. Na minha, que é a ACF, diz no início do versículo 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar. Aqui o tradutor traduziu como se João estivesse na areia do mar e ele vai ver agora emergir do mar uma besta e emergir da terra uma outra besta. A areia fica entre o mar e a terra, ok? Então o tradutor entendeu que é João que está aqui na areia e vê duas bestas emergindo. Dependendo da tradução, se está no final do versículo 17, parece que é o dragão que se coloca na areia e ele vai levantar agora do mar uma besta e da terra outra besta, e essas duas bestas são opressoras do povo de Deus. É possível essas duas interpretações. Mas diz aqui então, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha só o verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Opa, Daniel capítulo 7. E os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então a besta que emerge do mar é uma confederação dessas nações já apresentadas em Daniel capítulo 7, que vai ter em evidência o papado. E o papado aqui, ele é claramente identificado, inquestionavelmente, a besta que emerge do mar faz uma referência simbólica ao papado, sem sombra de dúvidas. Então nós temos emergindo do mar, turbulência, conflitos, poderes opressores ao povo de Deus. Olha só o versículo 11. E vi subir da terra, e lembrando lá de Apocalipse 12, terra fazendo referência já ao Novo Mundo, aos Estados Unidos, e vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Então a nação norte-americana, a princípio, tendo essa aparência de cordeiro, de ser inofensivo e etc., desempenhou um papel significativo e importante de abrigar o povo de Deus, essa nação. Mas, com o passar do tempo, essa nação passa a falar como o dragão. As suas ações estão em contradição, estão em contra, vamos dizer aqui uma palavra melhor, estão em oposição àquilo que defende como seus ideais de liberdade. Então as ações dos Estados Unidos serão contrárias aos seus ideais de liberdade. E isso vai acontecer de uma maneira mais clara quando tiver o decreto dominical nos Estados Unidos. Então esta nação passará a falar como o dragão.
não respeitando a liberdade de consciência, oprimindo, coagindo, para que as pessoas então se submetam a este decreto que vai ser mais claramente revelado aqui em Apocalipse 13. Então, claramente, terra é uma referência na profecia a um local em que Deus usa para abrigar o seu povo, e mar, um local mais turbulento, em que povos, nações surgem e são opressores do povo de Deus. Então Satanás usou a água, uma referência aos povos, para perseguir a igreja, mas a terra socorreu a mulher. No entanto, esse mesmo lugar de liberdade de consciência religiosa, os Estados Unidos, será o palco de opressão e perseguição. Vamos avançar mais para o final, lição de quinta-feira. Eu espero que esteja sendo uma bênção e eu quero aproveitar para que, nesse pequeno intervalinho aqui que eu estou comentando, que você deixe o seu comentário, sua participação, seus pedidos e agradecimentos, deixe seu like, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Isso também dá um gás aqui para nós que estamos gravando, porque temos a certeza que você está gostando e aproveitando este material rico da Palavra de Deus. Então deixa seu like aí e deixa seu comentário também. E aproveitando, vamos falar um pouquinho da grande controvérsia, que fala de todas essas profecias de uma maneira bem mais detalhada. Então adquira, nós estamos com uma promoção por tempo limitado. Não sei se quando for publicado este vídeo ainda teremos essa promoção, mas arredondando o valor, está custando R$5 este material. Então entre em contato conosco, adquira caixas, faça o evangelismo aí no seu bairro, na sua cidade, se junte com mais alguns irmãos, adquiram R$5, uma tradução fidedigna, uma página boa, um material completo, que certamente é um livro inspirado por Deus e será poderosamente usado e já tem sido para preparar um povo para a vinda de Cristo. A lição de quinta vem trazendo Apocalipse capítulo 10, e eu quero ler aqui os versículos deste capítulo, Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte, e o título é Profetize de novo, a lição de quinta, Apocalipse 10, verso 1 ao verso 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Não temos tempo, mas este anjo certamente é uma referência ao Filho de Deus. Verso 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse? Aberto e não mais selado? Certamente o livro de Daniel. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, ou não haveria mais contagem de tempo. A última profecia de tempo da Bíblia é a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Após 22, 23 de outubro de 1944, do cumprimento do fim das 2.300 tardes e manhãs, não há mais profecia de tempo. Muitos ainda ficam insistindo em marcar datas para a vinda de Cristo. Agora é 2027, é 2031. Nós temos que parar com isso e ouvirmos o que está escrito. Foi um juramento. O anjo disse, o Filho de Deus disse, já não haverá mais contagem de tempo, porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs se cumpriu. E o versículo 7 diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, que faz uma referência ao início do juízo investigativo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus ou o mistério de Deus é aquele revelado lá em Colossenses capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória, será revelado de uma maneira culminante o plano divino, para que nós, como povo, não apenas indivíduos, mas como povo, possamos refletir o caráter de Deus e ser uma luz para todas as nações. E é isso que a lição de quinta vem comentando.
Versículo 8: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, este anjo está tendo um domínio mundial, mar e terra. Ele está sobre essas nações, ele está tendo esse domínio mundial. E aquele que tem o controle da história deste mundo, desde Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando, já não haverá mais demora. E aqui retrata a experiência do movimento milerita e do movimento adventista. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis, que é o título da lição. Profetize de novo. Importa que profetizes outra vez. Aqui retrata a experiência do movimento milerita, do movimento adventista, que pregou, em resumo, a vinda de Cristo em 22 de outubro de 1944. A data estava correta, mas o evento estava errado, a compreensão do evento foi errada. Então foi doce na boca, Jesus voltará, mas a experiência trouxe uma grande decepção, um grande desapontamento que foi amargo no estômago. Mas depois desse desapontamento havia uma missão muito clara, as 3 mensagens angélicas que devem ser proclamadas a todas as tribos, povos, línguas e nações. Como diz aqui o versículo 11, importa que ainda profetizes, ou seja, que leve essa mensagem profética, que leve a mensagem dos 3 anjos para todo mundo. E aí temos a Igreja Adventista do 7º dia. Você foi chamado para isso, para ser uma luz para as nações, para não apenas proclamar as 3 mensagens angélicas, mas para vivê-las. Então hoje estamos num contexto em que estamos espalhados pelo mundo em diversas nações e essas nações estão próximas do seu fim. A pedra está próxima de vir e destruir todos os reinos deste mundo, sim. Mas assim como Daniel e seus companheiros foram espalhados entre as nações, foram para o cativeiro da Babilônia, hoje o povo de Deus está espalhado entre as nações e assim como Daniel e seus companheiros foram uma luz, nós devemos ser uma luz. Importa que você e eu ainda possamos profetizar. O que significa isso? Proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, e essas mensagens vão preparar um povo para a breve vinda de Cristo Jesus, que está lá em Apocalipse 14, do verso 14 ao versículo 16. Jesus está muito perto de voltar. Jesus está fazendo hoje um chamado para você e para mim, para que sejamos luz perante as nações. Então aqui diz a lição, num dos parágrafos: no fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus, e a glória de Deus será revelado no caráter do seu povo. A glória de Deus que encherá todo mundo é um povo cheio do Espírito Santo, que ama como Deus ama, que é justo como Deus é justo, que revela o caráter por suas palavras e ações, revela o caráter de Deus. E as mensagens de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. Assim como a missão de Israel, nossa tarefa como igreja é pregar o Evangelho a todo mundo. E queridos, para finalizarmos, se Daniel 2 se cumpriu com exatidão e só falta a vinda da pedra, se Daniel 7 se cumpriu com exatidão e só está faltando o Filho do Homem que recebeu o reino, entregar o reino aos santos do Altíssimo, se Daniel 8 se cumpriu com exatidão, Daniel 11, estamos nos últimos versículos, só está faltando o versículo 1 de Daniel 12, Miguel se levantar, estamos no limiar da vinda de Cristo. Se todas essas profecias se cumpriram, você acha que esse 1% que está faltando se cumprir não se cumprirá? Certamente se cumprirá. Deixa aí no comentário, louvado seja Deus pela profecia que nos fortalece, que deixa muito claro de que Jesus está muito perto de voltar. E Ele está chamando você e a mim para sermos uma luz perante as nações. Você aceita este chamado? Se sim, deixa aí nos comentários. Pastor, eu aceito este chamado, eu quero ser luz. Então estude mais a vida de Daniel, estude mais a vida de Enoque, estude mais a vida de João Batista, principalmente, é claro, a vida de Jesus. Vamos viver
à altura do chamado que Deus tem para nós. Ao invés de repetirmos os erros do povo de Israel do passado, quem sabe até da própria igreja, vamos nós, na nossa esfera, na nossa vida, na nossa família, vamos fazer diferente, na sua igreja. Você como professor da lição da escola sabatina, vamos fazer diferente. Vamos aprender com os erros dos outros, vamos ser fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, por amor a Jesus, porque dele já recebemos a sua justiça e vestidos com a sua justiça, vamos viver essa justiça em nossa vida e revelar a glória de Deus, o caráter de Deus, através das nossas palavras, pensamentos, sentimentos, ações, que a nossa vida redunde para a honra e glória de Deus e que sejamos essa luz para as nações. Assim finalizamos mais um Lições para a Eternidade. A lição de sexta-feira vem trazendo aqui comentários maravilhosos a respeito de que, por mais que tudo que se refere ao pecado será destruído, apenas uma marca do pecado permanecerá, que será no corpo de Cristo. Mas as marcas no corpo de Cristo, para ele não é vergonha. Para ele são as marcas de honra da vitória, são troféus em suas mãos. Porque através dessa humilhação, através dessas marcas, através da cruz do Calvário, ele terá então um povo redimido seu e ele olhará para a sua obra, como diz Isaías 53, e ele ficará satisfeito. Vamos juntamente com Cristo nos alegrar na salvação de almas. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus para finalizarmos esta recapitulação. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado por mais esta lição que certamente falou ao nosso coração. Graças te damos pelo teu chamado para sermos uma luz perante os povos e nações. Rogamos a Ti que o Senhor nos use, tenha misericórdia de nós, nos dê poder para guardarmos os teus mandamentos por amor a Ti e assim levarmos com poder as mensagens angélicas, vivermos estas mensagens e sermos parte daquele povo que irá fazer com que esta terra fique cheia da sua glória. Nós te agradecemos por tudo o que tu és e tens feito, é o que pedimos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Assim finalizamos mais um Lições para a Eternidade, que Deus abençoe sua vida, estou em oração por você, obrigado pela sua participação e presença até aqui e até o próximo Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG. Juntos avançaremos.